Tudo bem, pessoal? Vou começar mais essa live. Mamãe, me dá a foto, me dá a foto. Só aguardando aqui o Sérgio entrar para a gente poder começar. Mamãe, pode. Olá, Marília, Judson. Mamãe, pode. Vamos conversar hoje com o Sérgio Langer. Ele que é especialista em marketing digital no mercado imobiliário, muito tempo de experiência. Vai ser um bate-papo muito bom para a gente poder entender como que corretores e gestores também podem trabalhar com o marketing nesse momento, num momento diferente, né? Olá, Vasco, tudo bem? Só aguardando aqui, o Sérgio já está entrando aqui, vamos lá. Olá, Sérgio, Fala, Aristeu. tudo bem? Tudo bem você? Tudo ótimo, tá conseguindo me ouvir bem aí? Tô, tá tudo ótimo. Bacana. Pois é, finalmente vamos fazer essa live, né? Semana, Finalmente. pass... Semana passada, acho que o Instagram tava com tanta live que caiu tudo. Não aguentaram. Pois é, vamos lá então, Sérgio. Primeiramente, gostaria de agradecer aí por você ter aceito esse convite, tá? De conversar aqui com a gente trocar ideias, experiências, conversar aí com corretores e gestores do mercado imobiliário, para a gente ver como que vai trabalhar com esse marketing agora, né? Eu acho que talvez já tenha até passado aquele susto maior, né, Sérgio? A gente começa agora a tomar um pouco mais os ânimos, né, equilibrando mais o emocional para a gente poder trabalhar bem aí. Né? Queria que você se apresentasse aí, para quem não conhece, e a gente começar o nosso. Legal, Aristeu. Primeiro, agradecer o convite. É sempre bacana estar aqui conversando aí com pessoas do mercado. Ainda mais nesse momento aí que está todo mundo buscando aí se capacitar, se entreter, buscando às vezes uma palavra aí de motivação. Então é importante a gente debater algumas ideias. Eu estou no mercado há 16 anos, tá? Desde 2004, no mercado imobiliário, sempre do lado de comunicação e marketing. Hoje eu tenho uma agência especializada no mercado imobiliário, trabalho muito forte o digital e a parte de performance. Um portal imobiliário exclusivo para lançamentos, chamado Imóvel K. E também faço consultorias, dou treinamentos, tenho um podcast do mercado imobiliário chamado Vem Pra Mesa, também Uhum. bastante ouvido aí no mercado. E sou um cara que difunde muito, divulga muito conteúdo, né? Eu gosto de produzir conteúdo, divulgar, e sempre em prol de melhorar o mercado, né? Então esse é um dos meus propósitos aí, é melhorar o mercado como um todo. Perfeito, isso aí, Sérgio. Bacana. Eu comecei a acompanhar seu blog, o pessoal, a gente fez algumas lives também semana passada, e o pessoal comentou também do seu blog. Sendo mais, é uma forma muito bacana da gente poder ouvir profissionais do mercado, né? Só mandar uma mensagem aqui para todo mundo que está entrando, sejam todos bem-vindos, Aretusa, o Calheiros, Érico, Crida, tem bastante gente aí. Olha, sempre que tiverem alguma dúvida, pode mandar a pergunta, tem esse ponto de interrogação aí embaixo, ele ajuda bastante a gente a acompanhar quais são as perguntas, e aí a gente vai trocando ideias aí, experiências, né? Até para começar, né, Sérgio, eu acho que hoje teve uma super notícia muito boa, eu acho que está saindo cada vez mais notícias bacanas, mas a Caixa lançou aí várias medidas hoje, tanto para o cliente quanto para as construtoras, né? E isso acredito que vai manter aí talvez o mercado aquecido. Antes da gente entrar na questão do assunto marketing, queria saber, assim, sua opinião, se você viu a notícia aí, o que você tem, o que você acredita que pode impactar no mercado? Eu vi, foi muito bem colocado. O governo, e principalmente a Caixa, vem fazendo bastante alguns movimentos importantes
nas últimas semanas por conta de todo o momento que a gente está passando. Então, a Caixa anunciou hoje algumas medidas, como você falou, não só para o cliente, mas como para o construtor. Isso só mostra como a gente vinha num momento muito bom de mercado, né? Uma perspectiva muito boa no início do ano, janeiro, fevereiro, entrando para março, e aí teve realmente esse choque aí. Só que vai ser momentâneo, né? O governo sinaliza isso, a Caixa também está incentivando, está dando um respiro aí para quem tiver alguma dificuldade em 60, 90 dias, até 6 meses. E acredito que o mercado volte forte. O mercado econômico não sentiu muito esse problema ainda. O mercado econômico ele é muito baseado na confiança do consumidor, na renda. Mesmo assim, o mês de março, na maioria das empresas que lidam com o mercado econômico, foi um mês muito bom. Então, essas medidas só vêm para reforçar e garantir para o cliente final que ele pode comprar agora, que mesmo assim a Caixa vai estar olhando aí com carinho a situação de se ele perder o emprego, se ele tiver alguma dificuldade momentânea econômica, vai estar do lado dele. Isso não vai impedir que ele compre o imóvel dele. Talvez dando aí um pouco mais de segurança, né, tanto para o cliente quanto para as construtoras, né, Sérgio? E talvez também trazendo essa segurança aí para os corretores que estão trabalhando, né? Ô Sérgio, então assim, entrando aí no assunto nosso do marketing, né? Você que está sempre em contato aí com muitas pessoas do mercado, eu queria saber assim, o que você está ouvindo tanto de incorporadoras, imobiliárias, corretores, inclusive assim, logo depois de começar a quarentena, aquela loucura da cabeça de todo mundo, e agora que talvez as coisas estão se consolidando um pouco melhor na cabeça, como é que é essa sua visão diante do que você está vendo desses players sobre trabalhar o marketing? A gente entrou, né, eu estou em São Paulo. São Paulo está há 4 semanas de quarentena. Acredito que em outras cidades praticamente isso, 3, 4 semanas. Então, a primeira semana ainda é uma incógnita, a segunda é difícil, a terceira vai caindo a ficha, né? O seu cliente não está mais na rua, né? O que eu recebi mensagem de corretor, de gerente, de incorporador que estava muito acostumado a trabalhar o marketing tradicional, né? O de marketing de rua, fazer folheto em padaria, restaurante, na rua, no semáforo, e de repente ele foi obrigado a repensar toda a estratégia dele, né? Ele baseava muito em visita no stand, e do dia para a noite os stands foram fechados, o cliente passou a ficar na casa dele, e a única forma de chegar nesse cliente era através das ferramentas digitais, era através de redes sociais, era através de WhatsApp, de SMS. O cliente ainda continua procurando, só que agora ele não está mais na rua, ele está na casa dele e ele está disponível, né? Diferente de quando ele está mais ocupado. A gente notou essas 4 semanas uma grande facilidade do corretor em conseguir falar com o cliente dele, né? Então, a visita em si ela é mais difícil, nem todo mundo quer visitar, porém o primeiro contato, que é o fundamental para iniciar a jornada de conversa com o cliente, ele passou a ser mais tranquilo nessa época, né? Então, nessas 4 semanas, muita gente que não dava tanta importância para o marketing digital teve que dar, porque senão não ia ter o que fazer. E as empresas que estavam bem posicionadas no digital colocaram mais dinheiro, né? Elas investiram mais porque elas viram que elas estavam preparadas. Isso se mostrou uma medida assertiva e elas saíram na frente de alguns concorrentes que não sabiam o que fazer nesse período. Ou eles tiraram o pé, ou eles recuaram um pouquinho. Então, essas 4 semanas aí foram bem transformadoras para o mercado. E você tem percebido assim, alguma peculiaridade com relação aos empreendimentos, seja Minha Casa Minha Vida, médio alto padrão, loteamento? Tem algum que tem se destacado, está tendo alguma diferença entre o que eles estão fazendo? O econômico, né? Muita gente já tinha parte do processo todo digital. Então, assinatura digital, aprovação de crédito online, e isso se mostrou nessas semanas aí
uma ferramenta interessante porque não precisava da visita do cliente, né? Ele conseguia mandar a documentação, mandar fazer análise de crédito, simular uma proposta, tudo digital. Então, para o mercado econômico, que é um mercado não tão exigente quanto o médio e alto padrão, ele não sentiu tanto essa questão da visita, né? De você ir olhar o imóvel, olhar o endereço, olhar o decorado. Então, o econômico, ele nesse primeiro momento aí de quarentena, ele sofreu um pouco menos por conta também dessa peculiaridade do público. Uhum. É interessante. Eu também estava olhando algumas notícias, inclusive o Florian, que é o CEO da Loft, né, ele postou também um post bem interessante falando que essa questão talvez o digital tenha acelerado, esse momento tenha acelerado a utilização do digital. Não que também vai parar de usar os meios tradicionais de marketing, né, como as próprias panfletagens, os stands, eles vão continuar acontecendo, talvez um pouco diferente. Se não me engano, a Gafisa estava fazendo, por exemplo, escalonando visitas, né, inclusive com higienização especial para materiais de venda que estavam sendo entregues, por exemplo. Vi também algumas notícias de corretores fazendo visitas por WhatsApp mesmo, mensagem ali por vídeo, né, mostrando o imóvel, por exemplo. Enfim, realmente o que eu tenho percebido, assim, de conversar com alguns clientes também, uma aceleração de busca pelo digital, e quem já estava com o digital talvez teve um impacto um pouco menor, como você comentou, né? Ali de mais baixo padrão ali, de busca mais econômica, ele já tinha algo um pouco mais digital, talvez um impacto um pouco menor. Né? E trazendo para o marketing, Sérgio, assim, o marketing está sempre assim, buscando duas pontas, né? Relacionamento e geração de oportunidades ou de leads, né? Teve mudança nessa estratégia? Teve um que aumentou, diminuiu? Como é que você tem percebido? Nesse momento de quarentena, né, principalmente no início, onde estava todo mundo mais duvidoso do que seria, o que a gente viu foi muito corretor trabalhando o lado humano, né, o lado de relacionamento. Então, ligando para aquele cliente que já comprou, ou ligando para aquele cliente que estava negociando, e entendendo como é que estava o lado humano, se estava tudo bem com ele, com a família, se estava precisando de alguma coisa. Então, mais o lado de relacionamento, pensando como pessoa, e menos negócio, né? Então, a gente viu isso nessas primeiras semanas aí, o corretor, lógico, tentando vender também, mas também entendendo com o cliente dele, se relacionando, porque como todo mundo está em casa e todo mundo tá mais fácil de conseguir falar, esse relacionamento é importante, né? Ligar, falar 30 segundos, entender se está tudo bem. Então, esse contato humano, ele prevaleceu nessas semanas também. Uhum. E como é que o corretor pode promover esse relacionamento no marketing, Sérgio? Quando a gente fala de relacionamento, né, o relacionamento, a parte de vendas, né, quando a gente fala de venda, a venda vem muito do relacionamento. Né? Ninguém compra de pessoas que praticamente não conhece ou não tem nenhuma empatia. Então, isso se constrói com o relacionamento. E quando você para e começa a fomentar esse relacionamento, isso só vai melhorar a aproximação que você vai ter do seu cliente. E uma vez fazendo isso, a venda vai vir naturalmente. Então, a gente fala que o corretor ele não fecha uma venda, né? Ele começa um relacionamento. Quando ele começa um relacionamento com o cliente, ele passa a ser indicado por esse cliente, ele passa a ser muitas vezes convidado em festas de família, porque ele vira uma pessoa próxima dele e uma pessoa de confiança. Então, sempre que aquele cliente precisar de imóvel, precisar indicar imóvel, ele vai indicar aquele corretor certamente. Não é uma compra por impulso, né, Sérgio? Sim, a pessoa vai, às vezes, tem a média de 1, alguma coisa de imóveis que alguém compra na sua vida, né? Então, é uma coisa, assim, que não pode ser, assim, de qualquer jeito. Então, não é que qualquer um, ele tem que ter essa segurança. Segurança vem com relacionamento, né? E você acha que os corretores e as imobiliárias, incorporadoras, enfim, elas devem manter os anúncios que elas já estavam fazendo em Facebook, Google, enfim?
Essa é uma boa questão. A gente ouviu muita gente tendo dúvida o que fazer nesse período. O que a gente recomenda é que mantenha tudo no ar, né? Então, se você está com produto para vender, com estoque ou com algum lançamento previsto, você tem que abastecer esses seus corretores de leads, né, de potenciais clientes, porque assim que voltar tudo ao normal e vai voltar, essa jornada é longa, né? Então, o lead que entra hoje, o corretor tem que amadurecer esse lead para que ele vire uma venda no futuro. Então, se parar totalmente agora, que não é o ideal, ele vai ter um problema daqui a alguns meses, né? Então, o que a gente fala? Não pare. Se você precisar, reduza alguma coisa, mas não pare. Não deixe de fazer, de zerar, porque senão você vai sentir isso mais para frente. Uhum. Sérgio, assim, para a gente manter, então, você falou de não parar, tem uns anúncios que acontecem, mas que tipo de conteúdo que seria interessante falar nesse momento? Eu acho que, às vezes, falar só de Covid já está meio cansado, né? Mas, assim, o que tipo de conteúdo que a gente pode aplicar no mercado hoje? Então, quando a gente fala em conteúdo publicitário, né, de veiculação, de mídia, você vai falar de produto, né? Não tem como. Agora, você pode ter também, nas plataformas sociais da empresa, algumas dicas desde como preparar sua casa para o home office, algumas dicas de como melhorar o convívio entre as pessoas, dicas do que fazer com criança, com os filhos, dentro de casa. Então, você pode usar um pouco do conteúdo da empresa, focado também nessa melhora de como ele vai se relacionar com a casa dele. Porque as pessoas nunca ficaram tanto tempo em casa quanto elas estão ficando agora, né? Antigamente, até um mês atrás, você acordava de manhã, passava o dia inteiro em casa e voltava para casa à noite. Então, você ficava em casa aí no período dependendo da cidade, das 7, 8 da noite até as 7, 8 da manhã. Então, você ficava na sua casa 12 horas. Agora você está ficando 24 horas na sua casa, né? Normalmente você está ficando 24 horas. Então, você está percebendo que às vezes a sua casa não serve para você. Ela não tem um espaço de home office, ela não tem um espaço social que você precisa. Então, isso também o corretor pode usar de maneira muito inteligente e com cuidado, porque vai ter muito cliente que vai depois de terminar esse período, ele vai atrás de um novo imóvel, porque ele percebeu que aquele imóvel dele não atende mais ele. A cozinha não é boa, a sala tem um monte de problema, o quarto é ruim. Então, porque as pessoas estão usando muito mais a casa, o imóvel, do que usavam antigamente. E tem um fato até legal que a gente viu na China: o número de divórcios depois da quarentena, que terminou agora lá, aumentou muito. Porque os casais começaram a ficar mais tempo juntos, né? E aí brigas acontecem e um dos dois vai ter que sair de casa. Então, o mercado imobiliário na China, quando voltou, ele voltou muito forte, porque fora todo o tempo parado que dá uma repressão, ele tem essa questão também de novas residências por conta dos divórcios, que é algo que talvez possa acontecer também aqui no Brasil. Foi um ótimo insight aí, Sérgio. Eu não tinha olhado ainda por esse ângulo também. Acho interessante, eu tinha visto essa notícia aí dos divórcios na China, né? E essa ligação, assim, mercado imobiliário, às vezes vai ter que absorver isso aí, né? E até, assim, aproveitando os lançamentos online, tá aí, aqui ao vivo também, né? E tem outros portais que eu vi que está lançando, está mostrando que os acessos aos portais têm aumentado bastante, né? E como é que é essa estratégia de portal dentro do marketing digital como um todo? Os clientes estão procurando, como eles estão tendo mais tempo de ficar em casa, eles estão, algumas métricas, né, alguns números que a gente viu, o tempo médio de visitação nos sites aumentou, então as visitas aumentaram, o cliente consome mais conteúdo quando ele visita um site ou um portal, e ele também ele está mais apto a receber o contato do corretor. Então, o que a gente está vendo são as visitas em sites, em portais crescerem, e o contato entre o corretor e o cliente, que às vezes demorava até uma semana para efetivar, né? O corretor ligava, não conseguia falar, mandava WhatsApp, mandava e-mail, até efetivar o contato em si, o contato, um conseguir falar com o outro,
ele demorava às vezes alguns dias. E agora, com toda essa questão, esse contato está praticamente imediato. Então, isso está mudando um pouquinho também. Até a característica do corretor, que agora ele tem que falar mais, tem que se apresentar. Ele não tem um gerente dele lá do lado. Isso é muito interessante. Ele está na casa dele, ele está sozinho. Então, a gente está tendo que reaprender a fazer muita coisa no mercado e por conta do corona. Então, quando a gente olhar para trás, imagino que daqui a algumas semanas, daqui a algum tempo, a gente vai olhar e vai ter certeza que a gente saiu muito melhor, porque a gente aprendeu a fazer coisas que a gente não fazia, a gente começou fazer coisas que a gente não estava acostumado. Então, a gente tem que olhar o lado bom também. É ruim ficar preso em casa, é ruim não ter muito essa liberdade, só que você tem que ver também o lado bom, né? O que você está fazendo nesse seu tempo, o que você mudou de hábitos, e aí quando você encara isso, você vê que realmente tiveram algumas evoluções aí nesse período de confinamento, né? Uhum. As pessoas vão se adaptando e vão surgindo várias novas ideias e, enfim, esse movimento, né? Eu estava vendo também uma notícia aqui, relembrando que a última vez que teve esse tipo de quarentena, assim, da SARS, em 2003, foi quando, por exemplo, impulsionou muito o e-commerce na China, né? Onde não tinha tanto e-commerce tão forte, e acabou que as pessoas passaram a ter um hábito maior para poder comprar pela internet também, né? E talvez vão mudar muitos hábitos aí, né, Sérgio? Talvez não vai ser só uma visita no stand que vai fazer a grande diferença. Pode ser que esse cliente começou a se acostumar com outras formas de entrar em contato, de ver os imóveis, né? Inclusive, eu passei recentemente por um processo de alugar um imóvel novo, né? E eu senti muito na pele isso, assim, eu sou um pouco mais digital, eu preferia receber muito mais informações e fiz poucas visitas só naqueles que realmente eu tinha mais interesse. Por exemplo, eu vi que achei bacana. E um outro ponto interessante também, Sérgio, é assim, essa velocidade do atendimento, né? Você comentou, por exemplo, que o corretor hoje está conseguindo conversar mais com o cliente, porque está mais receptivo, mas essa velocidade tem que ser rápida também, né? Porque talvez tem muita gente fazendo anúncio e as pessoas estão vendo esses anúncios, estão clicando, estão preenchendo formulários ali e começa a aparecer muitos formulários. Como é que é a sua visão aí de que tipo de atendimento que o corretor tem que fazer a partir do digital? O corretor ele tem que entender que quando ele trabalha no online, no digital, ele tem que ter uma rapidez diferente do que ele teria em outros meios. Então, quando aquele cliente ele gera um lead, ele manda uma mensagem, ele quer receber um retorno rapidamente, né, imediatamente. Ele quer que alguém responda imediatamente o e-mail, ele quer que alguém ligue para ele em questões de segundos. Então, e quando esse cliente está na internet, ele tá fazendo contatos com diferentes imobiliárias, com diferentes incorporadoras. E quem sai na frente, né, o primeiro que puxar essa conversa, que oferecer um atendimento, lógico, sempre com qualidade, com educação, respeitando esse cliente, ele vai sair na frente, né? Porque vai ter aquele corretor que vai demorar 2 dias para retornar e vai ter aquele corretor que vai demorar 5 minutos. Então, esse de 5 minutos, ele já sai na frente pela questão do prazo. Uhum. E assim, incorporadoras, imobiliárias, corretores, eles já vinham, por exemplo, alguns já vinham gerando leads, né, já há um bom tempo, e tem uma base grande de leads, né? Qual seria a estratégia para manter esse contato com essa base, Sérgio? Ou será que eles estão realmente aproveitando essa base? Eu até uma dica que eu gravei no início da quarentena, na primeira semana, foi para o corretor aproveitar a primeira semana, e isso vale também para depois, para atualizar a carteira dele, né? Então, todo corretor tem a sua carteira de clientes, tem a sua base dele. Aproveitar esse período que o cliente está mais disponível, de dar uma higienizada na base, de ver que realmente quem tem interesse, de verificar essa base, de ligar, de mandar e-mail. Então, rodar essa carteira, né? Fazer com que essa carteira fique quente, fique viva na mão dele, porque esse é o momento certo, né? Esse é o momento que as pessoas estão mais disponíveis, esse é o momento que o corretor tem mais tempo. Então, ele usar isso também para movimentar a carteira de clientes dele e
trabalhar essa base dele, não só no próximo lead, mas sim no lead que está na carteira dele, dentro de casa, né, como ele chama. Uhum. O Léo, na live na semana passada, né, ele também é especialista em marketing digital e vendas, ele comentou assim, dos corretores mostrarem que estão trabalhando, né, nos conteúdos deles e tudo mais. Você tem percebido que os corretores têm feito algum tipo de movimento nesse sentido? Assim, tem cada vez mais corretores utilizando as redes sociais e mostrando que estão trabalhando, ou está mais retraído? Assim, todo corretor está trabalhando, tem alguns que se mostram mais, outros se mostram menos, mas está todo mundo trabalhando. O que a gente começa a ver essa semana é alguns corretores saindo para atendimentos, mas sempre respeitando aí as normas da OMS do distanciamento para o cliente, do uso da utilização do álcool em gel. Então, o corretor ele precisa vender, ele precisa gerar negócio, ele não pode ficar em casa esperando. Então, ele está aproveitando a quarentena para mudar alguns processos, se digitalizar quem não estava digitalizado, e à medida que vai ser possível sair em algumas cidades com moderação, saindo visitas pontuais, ele vai sair e sempre respeitando também todas as medidas de segurança que ele vai ter que mostrar para o cliente dele. Certo. Só querendo lembrar todo mundo que está online aí, que quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí no comentário aí embaixo, para a gente poder trocar mais experiências aí, né? Ô Sérgio, assim, falando de uma forma até mais prática aí, coisas de ferramentas, né? O pessoal pergunta muito sobre ferramentas. Você tem algumas ferramentas que você indicaria para as pessoas utilizarem nesse momento, tanto no momento de prospecção, quanto de relacionamento, para os corretores imobiliários utilizarem? Existem muitas ferramentas, aplicativos pagos, gratuitos. Não adianta a gente indicar A ou B, é um pouco complicado, mas o corretor tem que usar o que ele tem mais familiaridade, né? Se ele está acostumado com a agenda do celular dele, com o WhatsApp dele fazer alguma mecânica mais antiga, com papel. A gente não importa a forma que ele vai fazer, mas é importante ele se organizar para que ele consiga atender esse cliente e passar a segurança necessária nesse momento complicado, né? Uhum. Exatamente, assim, o pessoal já tem utilizado bastante, assim, essas ferramentas, as redes sociais como um todo, né? Mas é importante também, assim, às vezes dar esse apoio nessa produção de conteúdo, né? Por exemplo, então vejo realmente que o pessoal tem se movimentado muito para utilizar ferramentas nesse sentido, né? E pelo menos algumas que eu tenho percebido, assim, das conversas que a gente tem tido, talvez os de videoconferência é o que tem, assim, o pessoal falado mais, né? E tem gratuitas como o do Google, né? Do Google Hangout, ou Google Meet, e tem também o do Zoom, que ajuda bastante também nisso. Então, os corretores compartilharem tela ou enviar também as imagens dos empreendimentos para poder ajudar nisso, né? O próprio WhatsApp também, ele ajuda muito, né? Isso, eu ia te perguntar isso, assim, o WhatsApp, o corretor, como que ele deve usar o WhatsApp agora, assim, para ele poder manter esse relacionamento sem ter abuso, claro, né? Só fazendo um parênteses sobre essas ferramentas, se essa quarentena acontecesse talvez há 20 anos atrás, a gente estava perdido, né? Porque não tinha a internet rápida como tem hoje, não tinha WhatsApp, não tinha, as redes sociais praticamente não existiam. Então, talvez a gente tenha que agradecer que essa quarentena veio em 2020 e não em 2000, porque se viesse em 2000, a gente já está com muito mais problema. Falando do WhatsApp, né, o corretor tem que usar o WhatsApp sempre com moderação, né? O WhatsApp é uma ferramenta genial de relacionamento, para que ele consiga falar com o seu cliente, mandar documentação, mandar foto, mandar o vídeo. E uma dica que eu dou sempre para o corretor é deixar disponível a foto dele para todo mundo, não só para a agenda dele. Então, quando você vai em seguranças, num perfil, e habilita a sua foto para todo mundo ver, e todo corretor, todo mundo que trabalha na área comercial tem que usar o WhatsApp Business, né?
porque te permite colocar o URL, colocar algumas mensagens, deixar uma forma mais profissional. Então, essas duas dicas, né, de usar o WhatsApp Business e liberar foto do perfil para que todo mundo veja, independente se está na sua agenda ou não. É verdade. Tem aqui até o Lançamentos Online falou não teríamos tantas lives, né? Se fosse alguns anos atrás, né? Poucos anos, inclusive, né? O Godoy, creio que depois dessa pandemia o corretor ficará muito mais antenado e preparado para o mercado, né? Talvez essa talvez até acelerando ainda mais uma certa profissionalização do corretor, né? Não é só, vamos dizer assim, não é só uma pessoa que está tentando ganhar a vida ali nessa profissão, mas realmente estudar e fazer muito bem feito o que tem que ser feito, né? Sim, sim. Nos momentos de crise, né, a gente separa realmente quem é quem, né? Então, muita gente aprende com as crises, muita gente reclama e sai da profissão, mas quando termina uma crise, é o que eu falei, a gente olhar para trás, a gente vê o que essa crise te trouxe de oportunidade, porque quando tiver outra crise, vão ter outras crises, né? Você já vai estar muito mais preparado, você vai estar mais calejado, né? Você vai estar muito mais preparado do que você estava na crise anterior. Uhum. Até achei interessante que o Lançamentos Online falou, né? Temos mais de 300 mil corretores de mercado. Será que nos próximos 5 anos teremos bem menos profissionais atuando nessa área? Até colocou assim, menos corretores e mais consultores, talvez no sentido de ser mais consultivo nesse relacionamento, né? Assim, a profissão de corretor, ela aumenta e diminui o ingresso de pessoas na profissão de acordo com o mercado. O mercado está bem, muita gente vem, o mercado dá uma recolhida, muita gente vai embora, isso é normal, né? Mas a questão da profissionalização e da especialização é muito forte, né? A gente vê em países mais desenvolvidos que o corretor cada vez está mais sendo especialista, né? Ele começa a trabalhar em foco, dando nicho específico dentro de um nicho. Então, a especialização é um caminho sem volta, sim. O Glauco aqui, CEO do Facilita, até mandou uma pergunta aqui, Sérgio. Tem sido nítida a aceleração da transformação digital de todo o ecossistema, né? Clientes, corretores, incorporadores. Alguma ação de destaque de algum player que poderia compartilhar conosco? Olha, eu vi muita coisa legal de várias imobiliárias, várias construtoras. Acho que é difícil citar uma ou outra. Desde carência para o cliente pagar 60, 90 dias, pagar uma prestação, muitas construtoras. Outras imobiliárias eu vi, alguns exemplos, em algumas cidades, as imobiliárias abrindo dentro das suas páginas, dentro dos seus canais de comunicação, abrindo espaço para aquele pequeno comércio, para aquele pequeno empresário que está sofrendo nesse período, ajudar na divulgação desse pequeno comércio. Então, estão tendo iniciativas legais aí no Brasil inteiro, e agora de cabeça é complicado citar uma ou outra, mas tem muita coisa legal aí sendo feita agora, e muito rápido, né? Porque não teve muito planejamento, é fazer, colocar no ar e esperar, né? Tem tido muitas coisas criativas, né? Principalmente no marketing, assim, de algumas formas de comunicação, tom de voz, eu achei bacana, né? E a gente teve uma conversa muito boa semana passada com o Medeiros, da Med Imóveis, né? Uma imobiliária lá de Suzano, e que é cliente nosso, ele estava comentando que, por exemplo, até essa questão dessa transformação digital que o Glauco comentou aí, né? Ele há 8 meses, ele era avesso ao digital, sabe? Ele mesmo falou assim, eu era o corretor raiz ali, aquele do panfleto, de estar ali na rua, panfletando, convidando as pessoas e tudo mais, mas virou uma chave de 8 meses atrás que ele percebeu que ele tinha que ir atrás do digital para ele não perder esse acompanhamento que o próprio cliente mudou muito, né? E ele veio mudando. Eu achei interessante toda a história que ele foi falando desse momento que não foi fácil ele começar a implementar, porque exige a pessoa de entender uma forma diferente, né, de atuar,
né? Mas ele comentou que ele se sentiu mais preparado para esse momento, inclusive porque falando que estava trabalhando mais em casa do que quando estava no escritório, porque as coisas continuaram, ele estava fazendo uma reunião por semana com a equipe dele, ele começou a fazer quase uma por dia, porque estava fácil utilizar os meios digitais, né? E talvez até chegar um ponto aqui, Sérgio, queria até te questionar, assim, talvez de um ano para cá começou a falar muito de assinatura digital, assinatura eletrônica no mercado imobiliário, começou a ser utilizado, inclusive a Solute, que é uma parceira nossa, que é uma certificadora digital, abriu a ferramenta delas de assinatura eletrônica, o assino online, para as pessoas nesse momento, né? Como é que você está vendo essa questão da assinatura eletrônica? Está acontecendo bastante, as pessoas estão confiando, as pessoas estão cada vez utilizando mais? Só voltando ao que você falou da questão da transformação digital, Uhum. muitas empresas realmente tiveram que acelerar essa transformação, mas um ponto importante também é que o cliente mudou a cabeça do cliente, né? Mudou o mindset do cliente, porque agora o cliente, não adianta só a empresa estar preparada para o digital se o cliente não quer. Agora, com esse período aí de todo mundo enclausurado, foi uma mudança não só no cliente, na empresa, quanto no cliente. Então, isso vai ser muito importante. Falando de assinatura digital, eu tentei implementar numa empresa que a gente tem, assim, o contrato digital já há uns 2 anos. E, infelizmente, não deu certo por N motivos. O cliente preferia imprimir, escanear, né? Super tranquilo, né? Imprime, escaneia, assina, escaneia. Todo mês a gente tinha que fazer um processo de receber isso por e-mail. E agora, com todo esse problema, a gente voltou a implementar e, por incrível que pareça, 100% topou, né? Porque assim, ou ele fazia assim, ou ele não tinha saída. Então, acredito que agora, quando terminar isso, a gente não vai voltar para o papel, porque o cliente também se acostumou. Ele vai falar, pô, é muito mais fácil, lá assino digitalmente, tem validade jurídica, para que eu preciso imprimir? Para que eu preciso escanear depois? Para que eu preciso anexar no e-mail? O tempo que se perdia com isso era muito maior do que você vai lá, coloca numa ferramenta, autentica, fica tudo na nuvem. Então, isso vai ser uma vantagem enorme que a gente vai ter a partir de agora, que nasceu com essa situação toda do corona, né? É verdade. Isso acelerou para todo mundo, né? Até para o cliente. Mas Até acho que para o o cliente, cliente. talvez o cliente já tinha acelerado um pouco mais antes, né? Tava todo mundo já cada vez mais acostumado com Netflix, iFood, Uber, WhatsApp. Quem não tem talvez esses aplicativos todos, né? A parte de fintech, né? Nubank, Banco Inter, sei lá, todas as contas digitais aí acontecendo. Né? Inclusive, por exemplo, eu como cliente, eu fui abrir uma conta no banco digital, eu assustei, assim, eu nem assustei muito com a velocidade, porque eu resolvi, baixei o aplicativo, tirei foto, assinei, tirei foto, tal, tudo, e no mesmo dia, alguns poucos minutos depois, eu estava com a minha conta aberta. E eu assustei mais foi quando eu tive que abrir uma conta no banco tradicional, que eu tive que fui 2 vezes lá, enfim, é uma coisa canseira. Então, as pessoas estão cada vez mais se acostumando com isso. E como você falou da assinatura eletrônica, é uma coisa que também talvez vai ser um hábito muito maior, né? Até o que ela colocou que antes era comodidade, agora é necessidade, né? A tecnologia. Sim, e depois vai virar algo normal, porque não vai ser não vai ser uma comodidade, ela vai virar um hábito. Ninguém vai pensar, nossa, uma época eu assinava tantas folhas de papel, gastava impressão, gastava isso, gastava aquilo, e agora você vai, autentica, recebe um token, vai lá, em questão de segundos você resolve, né? Então, ninguém vai querer voltar para o que era antes. O pessoal aqui, né, até projetos novos de prédios já estão criando salas de embarque e desembarque para app, né? Eu achei interessante também, assim, essa questão de aplicativo, né? Como você falou, por exemplo, de 20 anos atrás, uma coisa que mudou muito é a internet, cada vez mais democratizada e mais veloz, e o outro é o próprio celular, né? Eu acho que o celular eu vou te dar um deu exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um pouco mais velho que você. Na primeira agência que eu trabalhei há 15 anos atrás, sabe como a gente pedia táxi? A gente tinha uns papéis, uns boletos, tipo uns boletos, né, que cada um recebia. Aí você ligava para uma central,
aí você pedia o táxi, você dava o endereço de onde você estava, o endereço de destino, aí você preenchia todo aquele papel, uma via você dava para o motorista e outra via você dava para a empresa. Então, assim, era um negócio normal na época, mas se você pensar que hoje você baixa um aplicativo, aperta dois botões e o táxi vem, o aplicativo vem, o Uber vem, o motorista vem, e você não precisa fazer nada, já ele distribui isso para a empresa, para o motorista. Então, a tecnologia veio para mudar muitos hábitos, e quando você olha para trás, se eu explicar isso para alguém, a pessoa fala, mas como é que você usava isso? Você pedia boleto, você ligava no número de telefone, quando chovia, esse número ficava congestionado, era complicado. Hoje está muito fácil e a ideia é que cada vez fique mais fácil. Falando um pouquinho de produto, né? Semana passada eu gravei um podcast com uma pessoa de uma empresa especializada em prédios comerciais. E os prédios comerciais, a partir desse momento, no mundo inteiro, vão ter que ser revistos, né? Porque cada vez mais as pessoas entenderam que elas podem trabalhar de casa, elas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, então não precisa mais daquelas lajes de 1.500, 2.000 metros, não precisa daquelas salas de reuniões para 30 pessoas. Então, os próximos produtos que vão ser desenvolvidos, eles já vão ter que ser mais inteligentes, né? Talvez a empresa não precise de posições fixas para todo mundo, porque cada dia alguém vai trabalhar de casa, vai ter aquele funcionário que é comercial, que fica mais tempo na rua. Então, todo esse momento que a gente está passando agora, ele vai servir para validar algumas hipóteses que, às vezes, todo mundo falava, não, mas o home office não funciona, a produtividade cai, o controle é difícil, a pessoa trabalha menos, pelo contrário, ela trabalha mais, né? Todo mundo está falando que está trabalhando mais. Então, a gente vai aproveitar muito dessa crise daqui para frente. Imagina o impacto disso, né, Sérgio, por exemplo, das pessoas perceberem que podem ser produtivas trabalhando no home office e se quando a gente voltar uma vez por semana eu quero fazer home office. Isso já faz um impacto grande em trânsito, um impacto na própria sala comercial, como você comentou, em casa, como você comentou também lá no início, né, por exemplo, todo mundo que eu tenho percebido está percebendo que não tem espaço em casa de escritório para poder fazer esse trabalho, né? E aí você vai encontrar uma forma de, cara, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu acho que é uma transformação, uma mudança realmente cultural, inclusive, né? Eu já ouvi de um incorporador em São Paulo que o home office vai virar a nova varanda gourmet, né? Todo mundo falava da varanda da gourmet, do terraço, agora vai ser assim, apartamentos com home office, né? Esse é o grande diferencial do apartamento, você vai ter um espaço exclusivo de trabalho. É verdade, não duvido mesmo, não. A gente partindo aqui para o fechamento, né, Sérgio? Quem tiver perguntas aí pode mandar. Eu acredito que, como a gente estava falando aqui, o corretor vai ter que se adaptar, todo mundo está se adaptando, mudando o hábito, ficando cada vez mais digital e mais profissional, né? O corretor tendo que ter as coisas na palma da mão também, então no celular, utilizando aplicativos, ele precisa rapidamente mostrar o trabalho para o cliente, né? Então, as incorporadoras também poderem disponibilizar cada vez mais materiais de venda para esse corretor, para ele ter na palma da mão. Eu acho que isso vai ser muito importante, né? Tem assim, fechando assim, Sérgio, quais são as suas considerações, visão que a gente tem que ter daqui para frente, corretor imobiliário, incorporadora, do que fazer no marketing, o que fazer na parte digital? Então, a mensagem final é que a gente está vivendo uma situação atípica, essa situação vai terminar, e quando ela terminar, o mercado imobiliário vai voltar muito forte, né? Então, tem que estar todo mundo preparado, não dá para relaxar, acho que tem que manter o cliente perto, manter aquela proposta que talvez não fechou agora, próxima aí para assim que voltar, você retomar. E toda essa situação só mostrou que não dá para depender só de um tipo de estratégia, uma mídia, né? Eu vou fazer muito ponto de venda, vou fazer muito revista, ou outdoor, ou televisão, ou padaria. Cada vez mais é um mix de ações, né? Você tem que fazer, o físico é importante, mas você não pode desprezar o digital e você tem que fazer um pouco de tudo, né? Hoje não tem mais aquela bala de prata que você só faz aquilo e vai dar resultado, né? O cliente hoje ele está em todo lugar. Então você tem que entender muito da particularidade desse cliente, o comportamento dele,
e entregar a mensagem aonde ele estiver. Então, se ele está na casa dele, se ele está no celular, se ele está no ponto físico, se ele está no carro, se ele está em movimento. Então, toda essa situação que a gente está passando e que a gente passou só mostrou isso, né? Que você tem que entender muito do cliente e não fazer só não colocar todas as suas fichas numa mesma mídia, numa mesma estratégia. Você tem que se diversificar e sempre ter o digital forte como um pilar forte, porque quando tiver um novo problema, que a gente não está livre de ter um problema daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, o digital vai segurar. Uhum. Perfeito. Queria agradecer bastante, Sérgio, reforçar as palavras do Glauco aí, agradecer pela sua confiança. Eu acho que você trouxe muitos insights bacanas aqui para a gente, para todo mundo que está no mercado imobiliário. Realmente esse é o momento desse relacionamento. O mercado imobiliário continua forte. Eu acho que o próprio governo está lançando várias formas, estratégias também que vai fazer com que mantenha esse fogo aceso, né, do mercado imobiliário. E a gente tem que estar muito pronto para quando voltar com tudo, né? Então, se a gente manter esse relacionamento, depois para a gente ir para os fechamentos, né? Muito obrigado, Sérgio, e espero que a gente se encontre mais aí, troque mais experiências. Estou à disposição, muito legal todo o pessoal da Facilita, Glauco, Aristeu, e para o pessoal aí, bom feriado, feliz Páscoa aí, bom final de semana. Valeu, obrigado, até mais, Obrigado, gente. Tchau, tchau.